Turma do quarto ano, tudo bom? Hoje vamos ter aula de ciências. Peço que abram um livro na página 145 e me acompanhem na leitura. Reprodução dos animais. Bom, todos os seres vivos, eles são capazes de se reproduzir e aí dão origem a outros seres, semelhantes a eles. Os animais, eles são seres vivos e também se reproduzem, só que eles se reproduzem de duas formas diferentes. Primeiro, a forma sexuada, que é quando ocorre entre um animal do sexo feminino e um animal do sexo masculino. Também pode ocorrer essa reprodução de forma assexuada, que é quando ocorre sem a intervenção de animais de sexo diferente. E nós vamos aprender um pouco sobre cada tipo de reprodução. A reprodução sexuada é geralmente a reprodução da maioria dos animais. Quase todos os animais se reproduzem pela forma sexuada. E, nesse caso, os animais da mesma espécie produzem as células reprodutivas. Quer dizer, os espermatozoides, e os óvulos. O encontro da célula reprodutiva masculina, então o nome da célula reprodutiva do gênero masculino, dos animais masculinos, é chamado de espermatozoide, e a célula reprodutora feminina é chamada de óvulo. Então, esse encontro entre a célula reprodutora feminina e a célula reprodutora masculina ocorre através da relação sexual, e essa relação sexual é chamada de cópula ou acasalamento. Após acontecer o acasalamento, o espermatozoide e o óvulo se encontram e aí ocorre a fecundação. O óvulo ele é fecundado e dá origem a um embrião que se desenvolverá, e aí ficará semelhante a seus pais, Ficará igual, terá as mesmas características que os seus pais. Aqui a gente pode ter o exemplo nessa imagem. Tem um espermatozoide indo em encontro ao óvulo para poder fecundá-lo. A célula reprodutiva feminina é o óvulo, como a gente acabou de ver na página passada, que é o óvulo, está em formato de esfera. E, no caso, ela é arredondada, toda esfera é arredondada. E ela é maior do que o espermatozoide e imóvel, quer dizer, ela não se move, ela fica parada. Ela tem um tamanho maior que o espermatozoide e ela é imóvel. Já o espermatozoide é essa célula aqui. Ela tem uma cauda, que aí é utilizado para se locomover ao encontro do óvulo. E aí, o espermatozoide, em comparação, como a gente pode ver aqui, é bem menor do que o óvulo. Dependendo das espécies de animais, a fecundação pode ser externa, quer dizer, fora, ou interna, que quer dizer dentro do corpo da fêmea. A fecundação interna ocorre no interior do organismo dos seres vivos. Os machos introduzem os espermatozoides no sistema reprodutor das fêmeas e aí ocorre a fecundação. Aqui a gente tem uma imagem onde mostra a reprodução das joaninhas e esse ciclo que leva essa reprodução. Após a fecundação, um novo ser começa a se desenvolver e, dependendo da espécie, pode ser dentro da barriga da mãe ou fora da barriga da mãe. Quando a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, é externa, a gente chama essa fecundação de fecundação externa. Esse tipo de fecundação acontece geralmente em animais que se reproduzem em meio aquático, Animais aquáticos, e isso resulta numa liberação simultânea em grande quantidade de células reprodutivas, ocorrendo a fecundação. É assim que a maioria das rãs, dos sapos e dos peixes se reproduzem, de forma externa. A maioria das rãs, sapos e peixes se reproduzem e utilizam a fecundação externa. E na reprodução sexuada, os novos animais podem se desenvolver e nascer a partir de ovos. Como a gente já sabe, animais, seres que se reproduzem, que se desenvolvem a partir de ovos, chamamos de animais ovíparos. Ou também tem aqueles animais que se desenvolvem dentro da barriga dos pais. E aí a gente chama de animais vivíparos, como é o caso do homem e da maioria dos mamíferos. Aqui a gente tem quadro onde tem um animal, né? E esse animal aqui
Ele é classificado como ovíparo, então a gente já sabe que ele se desenvolve, né, de um ovo. Eles nascem do ovo. Nesse caso, o embrião retira do próprio ovo energia e nutrientes necessários para se desenvolver. A gente lembre que embrião, no caso, é esse ser pequeno, né, em desenvolvimento dentro, né, do corpo da mãe de forma interna ou externa. Aqui também a gente tem um exemplo de outro animal, desculpa, que nascem de ovos que ficam no interior do corpo da mãe até o seu nascimento. O embrião, dessa forma, obtém do ovo todos os nutrientes para se desenvolver. Aqui, por último, a gente tem, né, como exemplo, o homem, que são classificados como vivíparos, porque, no caso, eles ficam dentro do corpo dos pais, desenvolvem dentro do corpo da mãe, e dentro do corpo da mãe tem os nutrientes para o desenvolvimento do embrião. O tempo que o embrião leva até a sua forma total é a gestação. Nas espécies vivíparas, a mãe supre o filhote de tudo que é necessário no seu desenvolvimento. Então, dentro da barriga da mãe, tem tudo que é necessário para o desenvolvimento do embrião, né, do filhote. Nas espécies ovíparas, para a gestação é necessário manter a temperatura ideal para o filhote. Então, alguns animais chegam a sentar sobre os ovos para mantê-los aquecidos. Esse fato é chamado de incubação. Então, que a incubação é o ato, né, o movimento dos pais sentarem em cima dos ovos para mantê-los aquecidos. Quando o filhote ele está pronto no ovo, aí acontece a eclosão. Isso é, na eclosão o ovo se abre para o filhote sair. A reprodução assexuada, ela já ocorre quando determinadas espécies originam um novo membro com as mesmas características a partir de uma parte do seu corpo. Isto é, a parte fragmentada se regenera, fragmentada pode ser cortada, separada, se regenera dando origem a um novo indivíduo. Então, olha a diferença desse tipo de reprodução. Nesse caso, não acontece de forma interna, a partir de fecundação, não. Acontece a partir de uma fragmentação de uma parte do corpo do ser que se regenera e dá origem a um novo indivíduo. Exemplo, as estrelas do mar, como a gente pode ver aqui, ó. Tá vendo? Uma parte da estrela foi fragmentada, foi cortada, e essa parte aqui vai dar origem a uma nova estrela do mar. Bom, quais são as vantagens desse tipo de reprodução? Dá para formar clones, todos podem originar descendentes, rápida produção de descendentes com baixo dispêndio de energia. Quais são as desvantagens desse tipo de reprodução? Pouca variabilidade genética, os indivíduos estão muito bem adaptados a um tipo de meio e aí eles não suportam as alterações ambientais e não favorece a evolução das espécies. Outras duas formas de reprodução animal são o hermafrodismo, que o que é isso? É a reprodução com aqueles animais que possuem células reprodutoras masculinas e também femininas dentro do corpo, né? Como a minhoca. A minhoca é um animal hermafrodita porque possui célula feminina e masculina dentro do corpo. Também pode acontecer uma reprodução partenogênese, que é uma reprodução dos animais de organismos coloniais, como as abelhas e as formigas. A característica desse tipo de fecundação assexuada é que um óvulo se desenvolve sem ser fecundado por um espermatozoide, não tem a necessidade de um espermatozoide para ele poder conseguir se desenvolver. As fêmeas apresentam a habilidade de procriar sem que haja um parceiro, havendo a participação apenas do óvulo, né? Só precisa do óvulo nesse tipo de reprodução. A gente viu anteriormente que gestação é o período que o embrião leva para se desenvolver, desde a fecundação do espermatozoide no óvulo até o seu nascimento. Mas, de acordo com cada espécie de animal, o tempo de desenvolvimento pode variar, né? Então, a gente vai ver aqui alguns períodos de gestações de animais. O elefante, né, a elefanta que carrega o bebê, a gestação dela dura 20 meses. Caso 1 ano e alguns meses, não é?
A rata, a gestação dela vira 11 meses, dura 11 meses, quase um ano. A ovelha possui uma gestação de um período curto, de 5 meses. A gata também tem uma gestação de período curto, de somente 2 meses. A cadela, né, a cachorra que a gente conhece popularmente, a geração dela dura somente 2 meses. O golfinho tem uma gestação de 360 dias, quase um ano. Bom, a leoa tem uma gestação de 110 dias, a avestruz de 40 a 60 dias, o orangotango tem uma gestação de 250 dias, a porca de 2 a 3 meses, a cabra de 5 meses, a coelha de 20 a 30 dias e a mulher, né, o ser humano, possui uma gestação de 9 meses, como a gente já sabe. Bom, turma, é isso. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Qualquer dúvida, eu irei tirar na nossa aula conferência. Um beijo.